dos conceitos que tem surgindo, que vem surgindo ultimamente com bastante força, com bastante conteúdo até mesmo, é a ideia do psicodiagnóstico na perspectiva vocacional. O que seria esse psicodiagnóstico na perspectiva vocacional? É quando o religioso, a congregação ou a diocese encontra elementos pelos quais ela vai procurar conhecer a personalidade daqueles que estão caminhando ou que desejam fazer parte de uma congregação ou de um carisma. E ao conhecer essa personalidade, se conhece também a dinâmica dessa personalidade. E quando falamos de dinâmica de personalidade, não é ir buscar problema, não é ir buscar possíveis psicopatologias. O psicodiagnóstico ele vai inserido no contexto formativo, porque quando ele é bem feito, ele possibilita de recolher, trazer presente para o contexto formativo os pontos pelos quais a gente deve investir, e que são pontos fortes, e que ajudam em situações de sofrimento vocacional, sofrimento de crise existencial, de crise vocacional, ajuda a reencontrar um novo sentido para aquilo que se está fazendo, para a caminhada vocacional. Então, o psicodiagnóstico na perspectiva vocacional vai nesse caminho de conhecimento da dinâmica da estrutura da personalidade, de conhecimento da dinâmica da vivência espiritual e assim por diante. Então, para desenvolver esse psicodiagnóstico que tenha um objetivo formativo, é imprescindível ir além dos sintomas, ir além das questões psicológicas que são debilitantes, é preciso ir além do sofrimento. É preciso entender também quais são os elementos de fortaleza que ajudarão e que ajudam a enfrentar as questões que possam surgir ao longo da história vocacional, ao longo da história existencial. Isso é importante, isso é fundamental para entendermos a caminhada formativa. E veja, em outras palavras, nós estamos falando de esperança. Quando olhamos para as questões que as pessoas vivem, para os seus problemas, para o seu sofrimento, e tentamos encontrar os pontos que são fortes, então nós falamos de esperança. Olhamos para a formação na perspectiva, na perspectiva da esperança. Então, o cuidado formativo com o religioso, com o presbítero, com o consagrado, não será baseado apenas no passado, ou seja, nas coisas que aconteceram, não somente nisso, deve ser considerado, mas não somente. Não nos baseamos somente, então, na sintomatologia ou dos problemas que se manifestam no presente, do sofrimento, mas a gente procura estar atento àquelas perspectivas que são futuras, as perspectivas que nos lançam em um projeto vocacional, que nos anima na nossa caminhada e na nossa perspectiva vocacional. Então, essa visão construtiva do ser humano é parte integrante de um projeto personalizado de aprendizagem que dura por toda a vida. Ou seja, que a formação, ela é permanente, ela não termina jamais. Mais cedo ou mais tarde, a gente tem que olhar para essa perspectiva, porque a vida vai nos apresentando os desafios, a gente tem, de qualquer modo, temos que enfrentá-los. E o interessante, quando olhamos na perspectiva futura, quando olhamos em perspectiva da esperança, né, a gente propõe uma dinâmica, uma contínua tensão dinâmica, né, que orienta para o desenvolvimento humano e vocacional. Orientar para o desenvolvimento humano e vocacional. Então, do ponto de vista vocacional, esse que nós chamamos de psicodiagnóstico motiva o sujeito e o contexto formativo inicial e permanente a progredir na direção de um objetivo que ele é bem determinado, apesar dos obstáculos que vão aparecendo ao longo do caminho.